Hoje eu vou pintar uma caixa para colocar relógios. Essa caixa, ela tem a tampa dela vazada, então eu tenho que fazer um trabalho diferente dos demais que eu já fiz em caixas. Eu tenho uma caixa aqui flocada, que também é uma caixa para colocar relógios. Ela tem o floco, ele deixa como um veludinho. No trabalho assim, em cima da tinta, ele fica como um veludo. E para relógio, eu acho que é o acabamento ideal. Aí essa caixa, ela foi pintada em vermelho e depois a gente usa o floco vermelho. E a tampa dela eu fiz uma decopagem com uma foto, mas essa daqui eu vou fazer diferente. Eu já soltei os parafusinhos dela, já soltei as dobradiças, deixei ela pronta pra gente começar a pintar. Mas antes eu vou apresentar. Eu vou usar esse papel para decopagem, ele vem escrito papel decopagem. E tem papel de presente também, que serve, né? Mas no caso, tem alguns que pode borrar quando a gente passa o verniz. Eu vou cortar esse papel, vou medir, vou utilizar as imagens que tem o relógio para colocar na parte de baixo da caixa, que é a decopagem com o papel. Vou passar a tinta preta, só que eu vou usar duas demãos. Por quê? Quando você passa, você dá uma demão só, dependendo do trabalho que você vai fazer, até pode, mas como nós vamos utilizar o floco, que ele é como um pozinho, né? Eu vou até colocar aqui na minha mão. E ele tem umas bolinhas. Então, o que eu faço para usar o floco? Eu utilizo uma peneira. Então, a minha peneira tá um pouco grande, mas pode ser uma peneirinha menor. Eu vou usar o floco e vou bater o pozinho dentro da caixa para ela aderir a essa cola permanente que eu vou passar depois da tinta. Então, eu vou fazendo, vou apresentando novamente para vocês não esquecerem de nada. Então eu vou começar agora, né, fazendo o preto aqui dentro, as duas demãos, e depois que eu vou passar a cola permanente e o floco. Aqui dentro eu vou flocar também. Eu pretendo fazer uma mistura de tinta, o preto com o branco, para fazer umas nuances cinza aqui na parte da tampa. Nessa parte aqui que a gente tem furadinho, que tá o trabalho da tampa, eu vou utilizar esse pincel que a gente chama de pincel chanfrado, porque ele é cortado assim as cerdas na diagonal. Então a gente vê que ele não é certinho como esse daqui. Então ele tem alguns que eles são mais largos, né? Mas para fazer sombra, esse daqui é o tamanho ideal. Então eu vou fazer um cinza e vou fazer essa parte do vazado no preto, na sombra preta. E a tinta eu já coloquei, eu gosto de utilizar essas bandejinhas porque a gente termina e joga fora. Então a gente tem que otimizar o nosso tempo para não ficar usando tigelas, suportes e depois ter que ficar lavando. Então vamos começar. Eu vou usar esse pincel, ele é bem macio, ele fica melhor pra gente, pra desenrolar essa tinta aqui, porque senão ela fica com marca do pincel. Eu vou fazer essa parte, ela até que fica legal, viu? Uma demão só, mas e se de repente o floco não pegar bem, pelo menos a tinta ela tá, as duas demãos mostram um trabalho melhor, né? Mais acabado. Ele fica legal, viu? Fica bem bonito o preto. Quando a gente passa só uma demão, não sei se dá se tá visível aqui essa parte, olhando aqui o preto, ele não dá uma cobertura legal, então ele fica bem melhor quando a gente dá duas demãos e fica bonito o floco também. Tem umas marquinhas aqui, ó, branco, não sei se dá pra ver, é porque essa parte aqui da caixa, ela vem solta. Então, antes de começar a pintar, eu colo, então a gente usa cola
e para ficar firme, porque ele fazer toda a caixa, fazer o suporte separado, aí depois você vai colar, não fica o trabalho bem feito. O certo é colar e a gente trabalhar com ele assim, coladinho, tá bom? Bom, pessoal, então, a gente vai dar sequência ao nosso acabamento da parte interna da caixa, que pra gente flocar, né? Colocar o floco aqui dentro. E eu já passei as duas demãos, ó. Ele ficou, dá pra perceber que ele tá uniforme a tinta. Aqui também ela não ficou com marcas, porque quando a gente dá duas demãos não fica a marca do pincel, das cerdas do pincel. Agora eu vou passar a cola permanente, que o floco ele vai ficar na cola. Tem algumas marcas que a cola é branca, então não tem problema a cor não. Ela pode ser, essa daqui ela parece cola de sapateiro. Aí a gente coloca um pouquinho como eu já havia falado, eu coloco nessas bandejinhas, porque depois a gente joga fora. Tem que ver se não tá com muita água. A gente vai passando, olha. Ela fica, a gente percebe que não tem como como ficar escondido e ficar alguma parte sem passar, porque a gente percebe quando você vai passando as cerdas do pincel. Tem uma marca que ela é bem leitosa. Só não pode colocar muito no pincel, para não ficar umas pelotas na madeira. Tem gente que vai querer passar com rolinho, não dá certo não, porque a espuma ela absorve e fica o rolo pesado e ele não vai conseguir virar o rolinho para passar cola. Não pode deixar nenhuma parte sem passar, porque o floco ele vai aderir aqui nessa cola. Pra colocar o floco não. Deixa eu um pouquinho na tampa também. Pronto. Agora a gente espera um pouquinho, aproximadamente uns 10 minutinhos. Depende da cola. Aí, daqui a uns 5 minutos a gente dá uma olhadinha em como que ele tá. Quando que ele já está pronto para colocar o floco. A gente vai, que nem agora não, que tá fresquinho, mas quando a gente encosta e você sente que ele tá dando uma puxadinha da cola para ele sair do dedo, aí é porque ele já tá bom pra gente colocar o floco. Então, enquanto eu deixo aquele lá, eu vou fazendo essa parte e aí na hora de flocar, a gente já faz de uma vez, porque ela faz um pouquinho de sujeira, viu? Na hora de flocar a caixa. Mas aí a gente faz de uma vez, quem tiver com o ventilador ligado, na hora de flocar, tem que desligar, porque o pozinho preto, ele espalha no chão, na mesa, aí ele pode grudar, aderir em algum lugar que você não queira. Então a gente não pode estar com o ventilador ligado. Não tem problema que fica a marca das cerdas do pincel, porque ela vai ficar transparente e depois o floco vai ficar em cima, não tem problema. Então, pessoal, agora já estamos com a cola permanente já prontinha para... Eu coloquei esse papel aqui embaixo porque como ele é vazado,
passar pra cá. Eu deixei esse papel aqui embaixo pra não vazar, né? Então, olha, já tá prontinho pra gente flocar. A gente encosta e percebe que ele tá querendo, né, colar, não soltado aqui da madeira. E ele já tá prontinho pra gente colocar o floco. Esse daqui, ele ainda tá um pouquinho, tem ainda um pouquinho da cola, mas ela já tá ficando boa, tá chegando no ponto. Mas como a tampa, ela já ficou pronta, aí nós vamos fazer então a tampa. Aí depois eu faço a parte de baixo. Olha, a minha peneira eu tinha falado que tem que diminuir. Essa peneira tem que pegar uma menor. Mas nós vamos usar mesmo assim, porque dá. Ó, eu ponho o floco, eu vou colocando ele aos poucos na peneira, porque ele tem uns grãozinhos. Então ele tem que passar por aqui. Ó, a gente vai batendo, ela vai peneirando e vai ficando um pouco de floco, a gente perde um pouco, né? Principalmente quando quer fazer a borda. Como eu passei a cola também na borda, vai cair bastante. Esse floco aqui, ele rende bem, porque um potinho desse, a gente consegue fazer 2 caixas de relógio. E olha que a gente usa bastante o floco. Espalhar ele aqui na tampa e depois eu vou dar uma batidinha eu vou chacoalhar na beirinha a tampa para ela espalhar um pouquinho, porque às vezes a gente vai peneirando e ele fica concentrado, o floco fica concentrado, então nós vamos tirar um pouquinho esse excesso dele. Da borda da madeira a gente perde bastante mesmo. Legal. Então uma batidinha na peneira bem em cima do local onde é na borda, a gente pode fazer isso. E aí o pozinho vai faço assim, para ele sair o excesso e espalhar. Aí a gente percebe que tem alguns lugares que não pegou, a gente pode peneirar mais um pouquinho, não tem problema não. Quando tiver a cola permanente, ela vai ficar. Tem alguns lugares aqui que não caiu bem, né? Da caixinha da tampa, né? Aí se a gente peneirar e deixar cair aqui na beiradinha, conforme você dá uma chacoalhadinha, ele pega em volta todinho da parte interna da tampa. Pronto, a tampa tá prontinha. Agora a gente espera um pouquinho, né? Porque como a gente acabou de colocar o floco, a gente tem que esperar um pouco. Então, para perceber que ela aí fica um pouco sujinha aqui, eu tenho que dar uma limpada, porque eu vou pintar a tampa na cor cinza. Então eu vou esperar aderir um pouquinho esse floco, vou limpar a tampa, vou aplicar 2 demãos da tinta cinza, mas eu vou, daqui a pouco vocês vão acompanhar a pintura da tampa e eu vou continuar aqui, que já tá ficando já no ponto pra gente flocar a caixa. Aí eu já deixei também a parte do acabamento, a decopagem, que vai ficar aqui em volta. Já tá cortado, já cortei.
tirei a medida com a régua, então já tá certinho. Eles já estão prontos pra gente colar. Caiu floco até aqui. Se a gente liga o ventilador, vai ficar lindo isso aqui, né, gente? Tudo cheio de floco preto. Mas a gente vai esperar mais um pouco, porque ainda tem cola ainda pra secar. Mas a tampa vocês já viram como que ela fica, já tá toda flocada. Aqui a gente vai fazer um acabamento também com cinza, mas essa parte interna já tá bonitinha, já tá flocadinha. Agora nós vamos pra caixa. Bom, agora eu vou passar a tinta na tampa e no fundo da caixa. Eu preparei a tinta cinza porque a maioria das cores a gente acaba fazendo uma mistura, porque dificilmente a gente consegue ter o tom que a gente necessita. Eu preparei esse cinza, eu coloquei o branco e bem pouquinho do preto e fui misturando até chegar nesse tom, porque ele ficou próximo à cor do papel da decopagem. Então eu vou usar o rolinho pra gente, e vou dar 2 demãos aqui na tampa. Então cuidado com a posição que a gente passa o rolinho, tá? Sempre você escolher uma posição no sentido único. Eu imagino que aqui eu teria que fazer umas 3 demãos, porque ele não é tão forte assim, não tá tão grossa essa tinta. Aí, gente, quando a gente tá com pressa, aí a gente tem que acelerar a secagem com o secador de cabelo. Mas ele seca rapidinho. Depois no acabamento eu vou usar o preto para fazer sombra. Aí eu não sei se eu já falei quando eu apresentei os materiais, que a gente vai usar um pincel chanfrado. Ó, não tem problema que fica, o rolinho pega um pouquinho na beiradinha e sai o cinza, que depois a gente pode passar um pano úmido e ele solta, não tem problema. Fica de olho porque senão vai sair tinta aqui no vazado. Agora vamos pro fundo. Aqui na lateral, dependendo da cor do papel, eu gosto de passar tinta também. Porque quando a gente cola, principalmente quando o fundo do papel ele é claro, aí ele fica mostrando, uma boa parte dos papéis eles mostram o fundo, né, o tom bege da madeira. Então eu vou passar uma demão só para esconder um pouquinho a cor da madeira, eu vou passar em volta. Aí quando secar a gente cola. Coloca muita tinta na esponja não, porque ela começa a ficar pesada e não desenrola aqui o rolinho. Então, gente, ó, essa parte aqui, ela é mais chatinha mesmo, é demorada, porque quando a pintura não é flocado, a gente põe a mão aqui embaixo e na parte de dentro e começa a fazer a pintura em volta, a gente faz de uma vez. Mas como eu não tô deixando ele descansar mesmo o suficiente, o floco, então eu vou passar assim, vou esperar secar. Depois eu volto já com as 2 demãos prontas, olha, ele vai ficar assim, agora aqui ele fica fácil ele pode colar e vai ficar bem bonitinho, não vai mostrar, porque esse papel, o fundo dele, ele é claro, então ele vai ficar mostrando. Então, uma demão tá bom. Agora aqui, eu creio que a gente vai passar umas 3 demãos de tinta. E a tampa também. Ela já tá ficando boa, a gente já, olha, seca rápido. Já tá prontinho, já pra passar a próxima. Vendo, ó, já tá ficando mais
uniforme, tá cobrindo mais a cor da madeira. Mas são 3 demãos mesmo. Vai ficar bonito. Olha a diferença. Com 2. Deixar secar, depois a gente continua. Secar e passou pro demão. Aí logo a gente vê como que caixinha vai ficar. Eu acho que aqui vai dar pra passar um também. Agora vamos aguardar a secagem. E logo a gente retoma as demais demãos. Bom, pessoal, aqui está a nossa tampa. Eu passei 3 demãos e ficou aquele... lembra que estava preto aqui, né? O que eu fiz? Eu peguei o restante da tinta e fiz um pátina. Ó, dá pra perceber que ele tá com as manchinhas no cinza claro. Por quê? É uma caixa, eu tô fazendo essa caixa que é para um homem. Se fosse com uma mulher, primeiro eu não ia deixar um cinza, né? A gente deixa um coloridinho mais bonitinho. Eu ia colocar uma fita aqui na borda, né? E ia ficar um laço aqui na frente. Como é masculino, então eu fiz um pátina porque ele vai ficar assim. Dentro, que já tá flocado, é o que falta na tampa. Eu vou fazer, só falta a sombra. Porque eu não vou deixar ela assim, eu vou pôr uma sombra no preto, porque ele vai destacar mais a tampa, né? E ela não vai ficar tão simples, porque assim ela tá simples. Então eu vou fazer uma sombra, que isso eu vou fazer depois que a gente fizer a decopagem da caixa. E depois o verniz. Então, essa tampa, ela vai ficar aqui, vai descansar. Eu fiz a decopagem desse lado, então aqui já tá pronto, né? Porque eu fiz, eu já fiz esse lado e passei um pouco o secador, porque ele fica com umas nuances aqui no bugadinho o papel, e o secador ele ajuda. Eu vou fazer o outro lado, vocês vão ver o que acontece. Esse papel, como eu já havia falado, ele é um papel para decopagem, mas ele é muito fino. Ele é tipo um papel de presente mesmo. Então, nós vamos fazer assim, eu vou fazer o outro lado, porque eu tenho que fazer todos eles, só que eu não posso fazer de uma vez. Eu faço um lado e a gente tem que deixar ele secar, depois a gente vai fazendo o outro, porque como ele é fininho, pode levantar as beiradinhas, então vai estar fresco, a gente vai estragar o papel. Essa decopagem a gente tem que fazer com calma. Eu peguei um plástico, esse plástico fininho, pode ser até aqueles que a gente usa na cozinha, que ele é fininho também, pra gente deslizar um pano por cima do plástico, porque conforme a gente coloca o papel em cima da cola, a gente não pode passar a mão, porque aí o papel vai rasgar, porque ele tá úmido. Então a gente põe a cola, o papel e eu coloco o plástico. Aí a gente tem que ter sempre o paninho, que é o que limpa pincel, mas o pano tem que estar seco. E aí nós vamos deslizar o pano em cima do plástico para ele aderir na caixa. Então vamos fazer. Deixa eu ver qual é o lado que eu deixei. Esse aqui é o fundo. Ai, tem que prestar atenção, viu? Que é fundo, frente, porque a frente da caixa, ela tem os 2 furinhos que vai prender, né? Que é da presilha. E atrás tem os 2 furinhos da dobradiça. Olhar bem o sentido do papel, pra gente não esquecer e colocar ele de ponta cabeça. A cola a gente não pode passar, não pode ser em demasia, mas também a gente não pode deixar faltando nem um pedacinho, pode faltar de cola. E sempre de dentro para fora.
vendo onde ficou faltando, tá bom? Sempre fazer bonitinho as beiradinhas, que às vezes ela não pega bem e fica levantando o papel. Faço assim, eu deixo bem lentinho a parte de cima e o que sobra de papel depois a gente consegue tirar na tesoura. Pronto. Vou pegar uma parte seca e a gente faz um enroladinho no dedo, segura e a gente vai fazendo de dentro pra fora. Ele ajuda bastante para não sair o papel do lugar e não rasgar, né? Porque ele é muito fino. Mas quem quiser fazer com o papel de scrapbook, ele é um papel que ele é mais... a espessura dele, né? Ele é bem, acho que 3 vezes esse daqui. Então ele fica até mais fácil para trabalhar. Mas essa decopagem que a gente quer fazer, dependendo do desenho que você quer, a decopagem de relógio, é difícil achar do papel de scrapbook. Olha, aqui ó, ele ficou ó, sobrando, aí eu deixo, eu passo a mão para deixar ele, para ele não colar no papel de cá, da tampa de cá. Ó, esse aqui ó, ficou sobrando um pouquinho, então o que que eu faço? Eu vou cortar, né? Aqui, deixa eu passar aqui de novo. Tem que tomar muito cuidado. Quando você vê que ficou alguma parte tentando erguer o papel, vem com o pano e a gente, ó, aqui tava, tá vendo? Eu só fiz isso. A gente coloca, ele fica bonitinho. Onde tá sobrando cola, a gente aproveita que tá fresquinho, passa bem devagar o pano e tira o excesso da cola. Aqui depois a gente vai tirar na tesoura o excesso do papel, que sobrou do papel. Quando ele não sobra nada, fica até melhor, não precisa de cortar, tá? Olha só, o que eu vou fazer agora, para ele tirar um pouquinho esses enrugadinhos, eu vou usar o secador. Do que fica no papel, né? Agora, gente, é só esperar ele ficar bem coladinho, aí fazer os outros lados. Já tá ficando com uma cara bonitinha essa caixa. Vou esperar secar, vou fazer os outros lados. Ó, aqui o fundo também, ele já passei as 3 demãos do cinza, ele só tá esperando o verniz aqui no fundo. E aqui, depois de seco, a gente vai passar o verniz. Então, o que falta na caixa? O verniz do fundo. Vou terminar de decopar, deixar pronto pro verniz. E o verniz também eu vou mostrar, é bem simples de fazer depois. E o restante da caixa. Deixa eu ver se tá seco aqui. Vou esperar um pouquinho. Vou esperar ele ficar mais sequinho, depois eu continuo o restante. E volto com a caixa decopada. Bom, pessoal, a gente já concluiu, né? Tá prontinho a caixa, decopada, todos os lados, focada, e aqui esperando para o verniz. Ou seja, a caixa já está, né, quase pronta, porque agora falta o verniz, e a gente vai passar o verniz, vai ser rapidinho também, porque é com rolinho. A tampa, eu comecei a fazer, eu fiz essa sombra. Eu já deixei assim porque fica mais fácil para vocês observarem que com a sombra fica mais bonitinho, né? E eu não passei em tudo para não ficar carregado.
então fica a tampa com muita sombra. Eu passei só na parte de dentro, né? Esse pincel que eu havia falado, que é um pincel chanfrado, que ele tem as cerdas na diagonal. Então, quando a gente vai usar para fazer a sombra, a gente sempre vai colocar a tinta nessa pontinha, na parte comprida, maior, né, das cerdas, pra gente deslizar da parte comprida, que é onde vai ficar a parte escura da sombra, e aqui ele vai ficar só com um resíduo, um pouquinho de água. Eu vou fazer neste aqui, eu fiz, esperei secar, porque quando a gente vai fazer, começa a trabalhar, apoia o braço aqui na parte de baixo da tampa, aí vai ficar tudo, vai ficar manchado. Então, eu esqueci de falar, que eu pego uma pecinha de azulejo, que eu acho que fica melhor, aí eu molho e tiro o excesso no azulejo, para depois ele ir para a madeira. Tem gente que faz, do jeito que eu faço no azulejo, na bandejinha. Então, tanto faz. Aqui eu acho que no azulejo desliza melhor a cerda. Então, vamos fazer. Eu molho o pincel, tiro o excesso da água do pincel no paninho. Aí eu coloco na tinta e o excesso eu tiro no azulejo. Tem muita água? Coloca no pano e vem pegando um pouquinho de tinta e vai trabalhando assim, ó, a parte maior. Tá vendo que ele fica mais escurinho aqui no início do vazado, né, do furinho. Aí, ó, não ficou igual esse? Eu vou e pego mais um pouquinho de tinta. Se eu quero ele mais escuro, e posso passar em cima novamente, não tem problema algum. Pronto, trabalho só nesse cantinho, depois vem pro outro. Vai virando porque o pincel ele tem que ficar sempre no mesmo sentido, tá? Aí eu percebo que aqui tá mais escuro, eu venho, deixo mais escuro um pouquinho. Não fica. É claro que no artesanato não tem como você falar, ele tá igualzinho, não fica, né? Então, olha aqui. Então eu faço nessa parte, deixo parecido com este, e ele fica a sombra só nessa parte da tampa, na parte do dentro. Aí ele ficou mais escurinho, não tem problema, eu venho aqui, escureço mais um pouquinho esse também, para ficar parecido. A sombra fica muito, ela é muito delicada, e tem como a gente, você deixa fraquinho de início, porque depois você pode só repassar e deixar ele mais escuro um pouquinho. E esse acabamento é super rápido. Prontinho. Agora nós vamos para a letra. Vamos fazer o R primeiro, vamos ver como ele vai ficar. Que esse a gente deixa ele bem clarinho, para não deixar, para não carregar. É bem discreto mesmo. Tinta que a gente vai tirando, que fica no azulejo, por isso que eu gosto, porque na bandejinha eu não consigo esse mesmo efeito na tinta. Porque pegando no excesso, na tinta que tá na bandejinha, a gente acaba pegando muito. Olha aqui.
está a tampa com a nossa sombra prontinha e eu vou passar o verniz. O verniz eu vou usar esse rolinho menor. Eu acho que eu mostrei um rolinho maior, mas esse aqui ele fica melhor por causa da largura aqui da tampa. A gente passa um pouquinho em todo ele e já mudou, né? Já começou o brilho. Gente, esse verniz, ele é um verniz à base de água. Eu compro como verniz à base de água brilhante, porque ele fica com brilho, que tem o fosco. E eu não gosto de usar o fosco não, esse daqui ele fica bem melhor. E pra passar o verniz, pra fazer de uma vez, aí eu seguro e já faço ele de uma vez e a gente acomoda ali em algum suporte, ou você coloca, pode colocar até num lugar que esteja batendo um solzinho quando a gente tá com pressa também, fica legal, ele seca rapidinho. O único problema é colocar no lugar descoberto e se tiver muito vento, né, vem pó, então não dá, mas se ele estiver passando uma correntinha de ar é legal, porque seca rápido. Olha só, gente, eu tô passando o rolinho no mesmo sentido, viu? Porque ele fica marcas. Conforme a gente vai olhando, você vai levando ele a favor da luz, a gente percebe que tem alguns lugares que fica a marca da esponjinha. Aí a gente repassa até você perceber que não ficou nenhuma marca da esponja. Cuidado para não escorrer o verniz, vai sempre passando, pode ir retocando nos cantos que não tem problema. E eu gosto de dar 2 demãos do verniz, ele fica muito bonito o acabamento dele. Ó, aqui já tem uma demão. Aí a gente confere se passou em tudo, se ficou algum lado, alguma pontinha sem verniz. Vamos para a caixa. Aqui, como aqui a caixa já tá bem sequinha, eu seguro aqui e posso fazer tudo. Depois a gente tem que ter um cuidado na hora de virar. O papel ele fica querendo dar uma enrugadinha, viu, gente? Depois ele acomoda, pode passar o secador depois, que aí ele desenruga. Depois que ele estiver sequinho, eu dou outra demão. Prontinho, a primeira demão está pronta. Aí eu vou esperar secar. Depois eu passo a segunda demão do verniz e passo o secador. E vamos para a montagem da caixa. Aí eu volto com a caixa montadinha para vocês verem como que ela ficou. Bom, pessoal, olha a nossa caixa, como ficou bonita. A sombra ficou bem destacada. A decopagem. Já coloquei, né, as ilhas. Dobradiças, passei 2 demãos de verniz, deixa eu mostrar aqui dentro, como ficou bonita. Então, agora é só colocar no relógio. Pessoal, bom, então tá pronta a peça, né? Não esqueça de dar um joinha lá, tá? E se inscreva no meu canal. Habilite, né, o sininho para vocês receberem, quando eu tiver colocado algum vídeo, vocês recebem a mensagem. Aí divulgo o meu trabalho e quem tiver interesse em alguma peça específica, entre em contato, pode deixar o recado que eu vou ficar muito feliz em atender. E muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.